Módulo 2, Revisitando a Prática. Aula 1, Reprodução em Geometria. No texto estudado nesta aula, o autor enfatiza que, em sua percepção, o desconhecimento dos nomes atribuídos aos objetos no espaço em que vivemos não invalida a posse dos objetos mentais correspondentes. Ao intencionar desenhar ou representar um objeto, uma criança pode não obter uma imagem perfeita com relação ao que intencionava na maioria das vezes em consequência de sua inabilidade com os instrumentos disponíveis. A falta de destreza para o uso de lápis e do papel, por exemplo, pode provocar um resultado não condizente com sua intenção, e isso não significa que objetos mentais tais como os geométricos, quadrado, círculo, linha reta, por exemplo, estão ou não presentes. Ainda, uma reprodução que não seja considerada perfeita, como a de um círculo por congruência ou semelhança, não significa que haja prioridade topológica sobre uma euclidianicidade, embora o autor pontue que já há pesquisadores que demonstram que crianças bem pequenas são capazes de diferenciar cópias mais perfeitas de menos perfeitas. Ele conclui que há grande diferença entre comparar e reproduzir. É dada a importância no texto a maneira como a relação entre a realidade, a imagem e a linguagem é vivenciada pelos indivíduos, fundamentando a reprodução e sua interpretação e sua comunicação. Uma imagem pode ser reconhecida por um grupo cultural, assim como a escrita de uma palavra por um grupo de pessoas que compreende determinada língua. Esse reconhecimento, em um e outro caso, é importante para que a comunicação em uma situação de pesquisa, por exemplo, seja estabelecida de modo que o sujeito possa compreender o proposto pelo pesquisador e o pesquisador possa registrar o compreendido pelo sujeito de maneira fiel aos propósitos da investigação. Ou seja, que a interpretação do proposto e da resposta a essa proposta estejam em sintonia. A representação icônica, de acordo com o autor, refere-se àquela em que a criança expressa em suas produções a maneira como é capaz de representar o compreendido, mesmo que resulte em uma imagem incompreensível se comparada à realidade. É quando a criança indica: "Esta é a mamãe", ainda que a imagem registrada no papel sejam riscos desconectados. Para ele, ainda, a representação simbólica se faz por meio de imagens conhecidas, que já estão relacionadas com o objeto mental em questão. É quando uma criança desenha a sua casa utilizando um modelo convencionado para isso. Além dessas compreensões, o texto ressalta que o autor não acredita que haja uma fronteira entre essas especificidades como forma evolutiva na representação de objetos mentais. Ou seja, que não importa se a criança está representando a partir de suas próprias possibilidades ou se o faz por intermédio de formas aprendidas, mas julga importante discutir a questão da cópia. Copiar objetos geométricos quando não se leva em consideração o contexto em que essa cópia é solicitada constitui a questão de fundo para sua representação. Numa cópia, é importante que se saiba quais as regras para fazê-lo e, então, para copiar objetos geométricos, é necessário que sejam delimitadas as características geométricas fundamentais para que o resultado seja o idealizado. É lembrado no texto que a perspectiva é uma estratégia por meio da qual a representação de um corpo tridimensional alcança sucesso em relação à imagem mental criada pela exposição desse corpo à retina humana. Apesar disso, a projetiva pode enganar o olhar quando representa uma forma geométrica, a menos que se saiba qual a figura geométrica espacial que se faz representar.
O mesmo não acontece quando nos deparamos, por exemplo, com a imagem de um indivíduo representado de frente, sobre o qual é sabido que todos os seres humanos possuem costas. A instrução geométrica tradicional, de acordo com o texto, impõe ao aprendente a reprodução em perspectiva consagrada pelo adulto. Ao ser desenhada uma figura espacial na lousa, o aluno precisará aceitar e alcançar a representação conforme os métodos estabelecidos. Além disso, explica que a perspectiva como representação do espaço reproduzida no papel é um método adquirido por imitação, que ensina o aluno a ver o que ele não vê, em uma imagem racionalizada teoricamente. Reprodução é, portanto, neste contexto, uma questão de imitação. No desenho da criança, onde os olhos estejam na cabeça e as orelhas e membros ligados à barriga, as partes são entendidas iconicamente, mas sua presença e localização são simbólicas. O contexto combinatório observado é também geométrico, como explica o autor. Exemplificando técnicas para a representação de figuras geométricas tridimensionais, o autor sugere o trabalho em rede, os blueprints que são utilizados nos desenhos de arquitetura, o compositório que harmonizam partes icônicas envolvendo 3 planos de projeção e que pode representar melhor as figuras do que a perspectiva, e o topográfico, que é uma técnica simbólica aplicada a mapas geográficos. Para compreendermos um contexto geométrico, Freudenthal relembra o exemplo dos corpos rígidos, que foi estudado anteriormente e que ressaltou as características de congruências e semelhanças. Para este autor, os contextos necessitam ser compreendidos para funcionarem de maneira confiável, e para isso, suas características precisam estar claras. Em diferentes situações, uma cadeira, assim reconhecida por uma criança, poderá ser entendida como um carro ou um navio. O contexto em que este objeto está colocado é que faz diferença para esta criança. Contextos são, portanto, direcionadores da classificação das coisas no mundo. No texto nos é dada uma relação de critérios para a classificação de objetos geométricos: congruência, semelhança, affinity, equivalência combinatória, equivalência de flexão, equivalência topológica, ainda que o contexto geométrico aplicado a esses critérios não seja evidente em si mesmo. Mas mesmo que se instrua alguém a desconsiderar cor ou espessura, o contexto geométrico pode não ser identificado se ele não ficar bastante claro na solicitação da atividade. Voltando a explicar sobre objetos mentais, o autor os relaciona a imagens visuais que, no contexto da geometria, devem ser compreendidas normativamente, não importando se são objetivas, determinadas geneticamente ou adquiridas no desenvolvimento, mal comparando esse conceito às ideias de Platão. O que importa, segundo ele, é pensar no próximo passo, que seria perguntar à criança como desenhar um círculo, como produzir um quadrado, como reduzir algo à metade, ou ainda melhor, como ela faria isso de maneira mais precisa. Como de costume, após o resumo da aula, eu acrescento uma provocação. É um trecho de um diálogo entre Freudenthal e seu neto Bastian, conforme vocês podem ver na apresentação dos slides.
E eu faço uma pergunta. Quais os comentários que você faz a partir do diálogo destacado do texto? Que relação podemos observar entre este diálogo e as possibilidades indicadas no texto de Freudenthal? Registre seus comentários e perguntas no fórum apropriado. Em nossa próxima transmissão, vamos comentar suas perguntas, as suas respostas, as suas postagens, os seus comentários. Nossa próxima transmissão será no dia 22 de junho, às 19h30, pelo YouTube. Aguardo vocês. Bons estudos!